Pessoal, muito boa noite a todos. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante controverso, um tema que também mete bastante medo nas pessoas. Vamos assim dizer, o auge e o cume das grandes religiões aqui na Terra, que vem a ser a questão do juízo final, né? Muito bem. Existe até uma oração na Igreja Católica que diz assim, e então Jesus virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos, né? Quem frequenta a Igreja Católica tem essa oração constantemente na igreja, né? Então todas as religiões cristãs, por exemplo, elas esperam a segunda vinda do Cristo. E essa segunda vinda do Cristo, segundo todas as religiões cristãs, segundo o próprio Apocalipse da Bíblia, seria uma vinda onde seria no final do ciclo planetário Terra, onde Jesus viria para fechar um ciclo no planeta Terra e julgar, entre aspas, a humanidade. Ok? Então, isso é o texto que está lá. Vamos tentar interpretar, vamos tentar entender dentro da nossa visão que nós viemos colocando todo esse tempo aqui, que é a visão fundamental do projeto Terra. Nós temos que partir com esse nosso modelo e através desse modelo nós vamos tentar entender tudo o que está acontecendo ou que vai acontecer dentro dessa ordem planetária Terra. Se nós tivermos isso em mente, nós podemos compreender com profundidade como tudo está no plano espiritual e no plano físico. Então vamos lá. A nossa ideia fundamental de projeto Terra é o nosso modelinho, está aqui a superfície da Terra, os homens encarnados na superfície terrestre, as 4 dimensões espirituais, o comando planetário Terra, ok? E nós podemos imaginar então as 4 clássicas dimensões que nós dividimos: umbral, penumbral, ok? O plano da luz, o plano dos ascensionados, tá? E o plano do comando planetário Terra. Esse comando são inteligências muito avançadas, tá? Que coordena, prepara todas essas dimensões até a superfície física. Então, na ideia central que nós discutimos sobre o projeto Terra, nós dissemos para vocês que numa linha do tempo, numa linha de tempo, nós colocamos claramente várias fases do planeta Terra, tá? Vamos colocar aqui o ano 0, o ano de Cristo, o calendário cristão. Vamos colocar aqui hoje, 2007. Vamos colocar aqui exatamente, tá, o período de 8 mil anos aproximadamente antes de Cristo. 8 mil, E deixa eu colocar menos aqui. Vamos colocar 6 mil anos antes de Cristo, que fica melhor, a data é mais condizente. Vamos colocar aqui 10 mil anos antes de Cristo, ok? E aqui vamos colocar 15 mil anos antes de Cristo, tá? E aqui 20 mil anos antes de Cristo. Nós vamos ter neste período aqui, este período é o período primitivo da Terra, onde existia uma experiência primária da espécie humana ainda na Terra. Não havia chegado hordas de almas avançadas. Nunca se esqueçam que neste modelo nosso, tudo o que existe na superfície terrestre são implantadas por inteligências que operam nessas dimensões superiores. Ou seja, a vida não começa na superfície da Terra, as coisas não evoluem. A Terra é um planeta artificial, preparado por inteligências avançadas que operam fora da matéria, em outra dimensão, para que as almas dessa dimensão venham viver uma experiência em superfícies planetárias, em dimensões físicas.
E como nós falamos que é um projeto, todo projeto tem um começo, meio e fim. Nenhuma alma vem na Terra para viver eternamente aqui. Por isso que a gente tem que morrer. A morte é uma programação dentro do próprio projeto para que a alma transite em várias experiências diferentes. A morte faz parte do projeto, ela faz parte do projeto biológico. O corpo biológico já é projetado geneticamente para não durar muito tempo. Ou seja, esse período de duração de um corpo biológico é extremamente eficiente para que uma experiência para a consciência seja levada a cabo. E aí ele perde automaticamente esse corpo e o espírito está liberto da matéria para viver suas experiências nos planos mais superiores. E toda a experiência da reencarnação, aquela coisa toda. Então, aqui estavam as primeiras experiências com a horda humana, com seres humanos, bem primitivos. Agora, quando chega neste ponto aqui, uma leva de almas avançadas vai chegar na Terra, que são os exilados de Capela, que são um grupo de almas mais evoluídas que vão começar a fazer uma grande diferença. Então aqui nós vamos chamar o período Atlântico. Tá? Aqui começa o período Atlântico. Não tem acento. Da grande civilização atlântica. Nesta época aqui a Atlântida sofre o seu grande cataclisma. Ok? Neste ponto aqui, a experiência é kármica. Ok? Então, quando ocorre um projeto, olha que esse projeto vai ter mais ou menos uns 5.000 anos aproximadamente de duração. A Atlântida chega num auge tecnológico e tal. Aí o projeto é kármico, sob o comando da lei do esquecimento, tudo igual que está aqui. Aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, acontece que essas inteligências superiores, elas projetam começo, meio e fim. Então ela projeta o fim desse projeto. Então aqui vai ter um juízo final para a civilização atlântica. Vai acontecer um cataclisma muito grande e bilhões de pessoas da superfície morrem quase que sistematicamente ou simultaneamente ou num período curto e vão para o plano astral. Quando elas estão no plano astral, um novo projeto para a Terra vai ser preparado, ok? Isso nós já discutimos em toda a coleção do Projeto Terra, né? Então, novamente, num período razoavelmente entre 10.000 e 6.000, nós temos o comando Astar assumindo, que é o comando da luz. Vai haver um período de transição entre as trevas e a luz, após a catástrofe de Atlântida, tá ok? Então, após a catástrofe de Atlântida, nós vamos ter essa conotação, tá? Então, quando chega por volta de 6.000 AC, o comando Astar resolve, aqui é o comando da luz, não é um comando kármico. E novamente termina esse projeto da Terra, todas as almas que estão na superfície da Terra são levadas embora do planeta, e novamente o planeta vai ser preparado nesta fase de 6.000 até os dias de hoje, com uma experiência kármica, novamente. Ok? Sobre o comando kármico. Essa é a nossa civilização que nós conhecemos. Essa nossa civilização é, desse período até esse período, um grupo totalmente novo de almas vai ser trazido para a Terra, de várias partes diferentes da galáxia, hordas de almas, que chegam, se instalam em grandes cidades astrais e preparam a sua encarnação na superfície terrestre de acordo com as condições da civilização presente. Essas almas não vão chegar todas juntas, elas chegam em épocas muito diferentes. Você pega, no começo desse projeto tem muito pouca civilização, muito pouco lugar para encarnar. A população, você vê, antes, esse período aqui até o ano zero, nós temos muito pouca civilização do planeta, pouca gente. Se você não tinha 500 milhões de habitantes na Terra no ano zero, entendeu? Encarnado, somando todo mundo na Terra. Hoje nós temos 6 bilhões de habitantes na Terra. Então, daqui para cá, nós vamos ter um período, vocês vão ver, nós vamos ter um período aqui que vai começar a chegar bastante almas novas aqui. E quando o planeta Terra chega nos últimos 500 anos,
nos últimos 500 anos, que começa a haver a revolução industrial no Ocidente, o nascimento da ciência, o planeta vai mudar. Ou seja, este comando superior é que permite que inteligências mais avançadas desçam à superfície da Terra, encarnem e comecem a fazer essa revolução tecnológica, esse crescimento tecnológico, essa abertura. Então o plano astral é que controla todo o processo evolutivo de uma civilização. Né? Então o que acontece? Mas todos os projetos têm começo, meio e fim. Tudo isso nós já discutimos em outras conferências. Quem quiser ir a fundo em cada uma dessas etapas, veja a nossa coleção, ou o livro Projeto Terra, ou o nosso seminário gravado em DVD sobre o Projeto Terra. Porque nesta palestra em especial, nós vamos discutir agora este momento aqui, hoje. E nós vamos discutir exatamente o final de um ciclo planetário. Por que que os grandes videntes, os grandes paranormais, os grandes religiosos falam de um momento específico para a humanidade Terra, onde acontecerá novamente na Terra uma operação chamada juízo final. Vai acontecer isso? Vai. Dentro da minha concepção, vai. Mas como isso vai acontecer? Então vamos lá. Não se esqueçam que para os grandes mestres que estão no plano superior aqui, que coordenam toda essa experiência planetária, estar em superfície densa da matéria é uma operação muito difícil e dolorosa para a alma, principalmente sobre a lei do karma, que é a lei do esquecimento. A maioria dos seres humanos na superfície da Terra sofrem. Isso é uma da primeira. Sabe que é a primeira verdade de Buda? O Buda prega 4 verdades apenas, só. A doutrina de Buda é muito simples. Buda prega 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade que ele ensina é: o sofrimento existe. Ou seja, não tem um ser humano na superfície desse planeta que não sofre, está sofrendo ou irá sofrer. Por algum motivo. É uma constatação real isso. 2. Segunda nova verdade de Buda, a causa do sofrimento, ele diz que é a ignorância. Ou seja, os seres humanos sofrem por causa de sua ignorância. Mas qual ignorância? A ignorância de que é uma alma, de que é um espírito, de que é um ser transcendente, e de que é um ser divino que está encarnado neste mundo. Esse desconhecimento, essa ignorância desse fato, leva o indivíduo a viver uma vida de trevas e de profundo sofrimento. Terceira nobre verdade, olha que louco, ele diz que esse sofrimento pode ter um fim. Simples, aqui, nesse mundo, nesse planeta, não precisa esperar 1000 encarnações. Como esse sofrimento pode ter um fim? Com a quarta nobre verdade, que é o caminho óptimo, porque ele ensina, que é aquela palestra 7 chaves para a iluminação. Onde nós damos as 7 sendas budistas, que o indivíduo trabalhando aquilo pode voltar-se para dentro, pode encontrar sem nenhum segredo, sem nenhum mistério, a sua própria força divina interior, seu próprio eu interior, o seu próprio Deus interior, e acordar. Então, o que acontece? Então, para quem está nessa dimensão, a morte de qualquer um de nós é libertação. É libertação de um plano denso, de um plano kármico. Para eles, a morte não é um castigo. Se vocês observarem, né, aquela passagem clássica de João Batista e Herodes, quando João Batista estava preso, e depois de um tempo foi cortada a cabeça dele e levado para Salomé lá, né? E o discurso de João Batista, mesmo preso, quando Herodes ia visitar, ele falava, ele pintava e bordava, ele acusava os negros de tudo, né? E o Herodes ficava muito bravo com ele, e o Herodes falava assim: pare de falar essas coisas, senão eu vou te matar. E todas as vezes que o Herodes ameaçava matar João Batista ria e falava assim: ah, então o senhor vai me libertar.
Porque para ele, morrer significa sair dessa condição, libertar-se desse sofrimento, dessa prisão kármica, dessa prisão corpórea. Para quem tem a consciência do espírito, que o espírito pode sair do corpo, pode continuar vivendo, existindo fora da matéria, né? Então, para quem está acordado, ou para esses seres, a morte não é um castigo, é uma libertação. Então, se acaso esses comandos planetários prepararam um momento planetário onde vai haver uma grande catástrofe na superfície planetária, ou uma grande guerra nuclear, que num curto espaço de tempo bilhões de pessoas vão para o plano astral, sofrem desencarne em massa. Para o plano espiritual, isso é um momento clássico dentro do projeto Terra. É um momento importantíssimo, é um momento de final de ciclo planetário, onde todas as almas da superfície vão passar por uma reestruturação extremamente profunda. Porque o projeto, a humanidade não vai ficar eternamente nessa condição kármica, presa, sem acordar para o espírito, sem o espírito abrir. Porque a gente fala, poxa, a humanidade seria muito melhor se o homem acordasse para o espírito, né? Se os presidentes fossem espiritualistas, né? Se tivesse essa comunicação com o invisível. É óbvio que essas trevas estrutural é umas trevas programadas pelo comando kármico. E a hora que ele quiser, ele faz essa mudança, implanta o astar e os espíritos começam numa nova fase a ficar mais acordado, mais aberto. Então, por isso que os grandes paranormais, os grandes videntes, eles sabem que vai haver um juízo final. Eles sabem que o final de ciclo planetário vai acontecer com uma grande destruição planetária. Mas não é sobre a destruição planetária que nós vamos falar hoje aqui. A palestra é sobre o juízo final. O que acontece após uma grande catástrofe no plano espiritual? Isso que interessa. Esse é o tema da palestra. Porque eu tenho outras palestras, por exemplo, eu tenho uma palestra no Karma Planetário, eu falo sobre a guerra nuclear, eu falo sobre as próprias catástrofes. A gente estuda bem a fundo as possíveis catástrofes. Tem o Hercólogos, o Astro X, né? Porque os paranormais e os videntes, como Nostradamus, por exemplo, Nostradamus prevê, no final de um ciclo planetário, duas grandes catástrofes para a humanidade. Duas, não uma, duas. A primeira seria um holocausto nuclear, um conflito nuclear, uma guerra sem precedentes para a humanidade. E ele sempre afirma que essa guerra nuclear seria o aperitivo da grande catástrofe. Porque a grande catástrofe viria em forma geológica. O planeta entraria num colapso geológico sem precedentes, que faria com que a face geográfica do planeta mudasse repentinamente de uma hora para outra. E, segundo as profecias maias, o que causaria esse disparo geológico seria mudanças no núcleo do Sol. O Sol sofreria mudanças por volta de 2012, segundo as profecias maias, e isso afetaria o núcleo de nosso planeta, e o núcleo do nosso planeta mudaria a sua condição interna, fazendo com que o planeta gerasse imensas pressões no campo magnético da Terra. Isso forçasse o núcleo a ficar bastante ativo na Terra. Isso aumentaria as pressões e faria com que a crosta terrestre começasse a movimentar sem precedentes. Sendo o mesmo fenômeno que agitou Atlântida há 12 mil anos atrás. Ou seja, o mesmo fenômeno que afundou Atlântida, ciclicamente estaria acontecendo novamente e estaria novamente afetando a geologia do planeta Terra. Tá? E eu vou fazer um seminário aqui depois desse ciclo de agosto. Eu prometo para vocês que eu vou fazer um ciclo sobre as 7 profecias maias. Tá? Vai ser muito interessante a gente assistir. Muito bem. Então, vamos tentar entender o seguinte. Vamos supor que na superfície terrestre, num determinado momento, ocorre uma grande catástrofe. Tá? Uma guerra nuclear, e depois essa guerra nuclear vai ser seguida de uma grande catástrofe geológica, fazendo com que
mais de 2/3 da civilização do planeta se fosse dizimada, sobrasse uma pequena parte dessa civilização, tá? Que manteria o planeta para a nova fase, para a nova era, para o novo ciclo planetário, sobre a lei da luz, sobre o comando Astar que seria implantado. Mas vamos ver o que tem que acontecer. Muito bem, a maior parte das almas que estão encarnadas hoje no planeta Terra fazem parte de um projeto kármico. Ok? Então, o que aconteceria? Milhões, bilhões dessas almas, após uma grande catástrofe, elas viriam todas, abandonariam seus corpos e viriam para o plano astral, o plano espiritual da Terra. Muito bem, o que acontece com essas almas? Num período específico de final de ciclo planetário, todas as escalas de comando planetário essas almas não vão encarnar novamente no planeta. Elas não vão descer. Não importa o seu grau de espiritualidade, o seu grau de iluminação, o seu grau de trevas, o seu nível umbralino, não importa. Essas almas, então, de acordo, presta bem atenção, de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com a sua horda de origem, porque as almas hoje aqui estão todas misturadas. Nós temos origens cósmicas muito diferentes. Tem almas que vêm de um setor, tem almas que vêm de uma outra experiência galáctica, e misturou-se muito aqui na Terra. Se você notar, antes das grandes navegações, antes de 1500, por exemplo, os povos não se combinavam muito, as etnias eram muito bem definidas. Você vê, antes de 1500, ninguém conhecia as Américas. A América, eles conheceram, os povos que viviam aqui eram profundamente isolados. Viveram por 2, 3, 4, 5 mil anos aqui sem entrar em contato com o ocidental. Mas quando as grandes navegações acontecem, a humanidade começa a ficar uma coisa globalizada. Elas começam a interagir, cruzamentos. Então, no plano físico da Terra, as hordas começam a ser misturadas. Num período muito distante, as hordas ficavam muito isoladas, né? As hordas que encarnavam na América e as hordas que encarnavam na Europa, por exemplo, e na África, assim por diante. Quando ela morria, ela voltava para a horda dela, para a cidade astral dela. Elas não se misturavam nem aqui em cima. Mas quando o projeto Terra começa a chegar ao final, como esse final de ciclo, nos últimos 500 anos, todo o planeta Terra vai interagir, todas as almas vão se misturar. É óbvio que ia dar conflito, né? Porque você tinha gente muito inteligente e gente na Idade da Pedra, né? Com um grau de consciência extremamente primitivo. Aí o que acontecia? Os mais fortes e inteligentes escravizavam os mais fracos. E o conflito se estabelecia. Isso nós já assistimos o tempo todo na história de nossa humanidade. E até hoje, né? O primeiro mundo não escraviza o terceiro mundo. Os Estados Unidos não escravizam o mundo inteiro para produzir bens de consumo. Através do poder da força, da sua inteligência, da tecnologia, ele explora o terceiro mundo para se manter naquele status de poder e de consumo. Muito bem. Então, vamos imaginar essa situação. Aqui vai acontecer, então, o juízo final. Vamos entender diferente. As pessoas acham que vai ter um julgamento, cada um lá, vão ser... Não. O comando planetário já acompanha, desde o primeiro dia que você chegou aqui, no astral Terra, e a sua encarnação foi preparada, a sua primeira encarnação, todo esse comando acompanha você. Os seus mentores kármicos acompanham você. As pessoas que estão assistindo esse ciclo de palestras já há algum tempo, que cada assunto que nós colocamos aqui, eles vão interligando depois. Nós assistimos os nossos mentores espirituais. Então você vai entender que cada alma que está encarnada, ela é extremamente acompanhada. Então sua ficha lá no astral está... Certo? Então não significa que o cara vai sair dessa encarnação agora. Não, os caras já sabem de tudo, eles já sabem até aonde você vai. Aquela história que Deus está vendo. Ou seja, ele já sabe para onde você vai. Então, de acordo com o seu nível de consciência, com a sua luz, sua espiritualidade, a tua bondade, toda uma série de fatores vão ser somados, que é natural, já está marcado no seu campo astral. Então, é engraçado que eles falam assim, naturalmente,
após a sua morte, a sua vibração vai conduzi-lo para um setor. A sua vibração, a vibração desse aqui, ó, vai conduzi-lo para esse setor. E a vibração desse daqui automaticamente conduz ele para esse setor. Olha, você vê que a separação, isto é uma coisa muito interessante. Isto aqui é a operação da separação do joio e do trigo. Do joio e do trigo, ok? É a famosa frase bíblica, né? Isso é muito importante. Por que essa separação vai se dar? Essa separação vai se dar exatamente porque cada alma que está aqui vai ter que se juntar novamente com a sua ordem de origem. Entendeu? Além de se juntar com a sua ordem de origem, vai ter que dentro da sua ordem de origem, vai ter mais divisões lá. Para que isso? Feito essa separação, os indivíduos, por exemplo, horda que veio da estrela, né, Epsilon Eridani, para fazer uma experiência na Terra. Essa horda vai se juntar no astral de novo, né? É preciso que isso aconteça para que essa horda inteira reestruture e programe. Já está programado, presta atenção, já está programado a partida dessas almas da Terra. Elas serão transmigradas para outros projetos na galáxia. Essa é uma grande operação. Essa operação de transporte, transmigração, preparação de mundos que já estão sendo preparados para receber essas almas. Então, em termos galácticos, a coisa funciona mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, que é uma das coisas que eu tenho aprendido com os espíritos, né? Com os irmãos cósmicos aí dentro de nossa mediunidade. Nós aprendemos uma coisa que é a seguinte: a nossa galáxia, ela é uma estrutura assim, espiral. Ó. Ok? Aqui é o núcleo da galáxia. O nosso sistema solar, o nosso Sol se encontra aqui, bem distante do núcleo, num dos braços espirais. Eu vou fazer uma divisão aqui para explicar uma coisa muito interessante. Eu vou dividir a galáxia em setor, que é o que ele me diz. Eu vou chamar esse aqui de setor 1, esse 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou numerar a grosso modo, tá? A galáxia, ela gira assim, ó. Ela roda. O núcleo da galáxia emite uma radiação profunda para o espaço, que permeia toda a galáxia. Essa é uma radiação quântica, que eles falam que é uma radiação que afeta todos os níveis dimensionais, afeta desde o nível físico até as dimensões mais elevadas. E é uma radiação quântica. O que é radiação quântica? É um pulso quântico que ela emite e instantaneamente atua em toda a galáxia. Não tem aquela ideia de sinal na velocidade da luz, aquela coisa toda. É um nível, a gente chama de um sinal quântico. Muito bem. Só que essa radiação, eles dizem que ela não é homogênea. Cada setor tem uma radiação muito diferente. O que significa o seguinte: que a Terra hoje, ela está mergulhada num tipo de radiação cósmica que vem do núcleo da galáxia. Por isso que os maias falam muito do Sol central, que eles chamam isso aqui de Hanabku, que esse Sol central, ele pulsa de tempos em tempos, mexendo com o núcleo de todo o universo, todos os sóis, todas as estrelas, ele sincroniza. Tá? E este setor 2 aqui, ele está banhado por uma outra radiação bem diferente da primeira. E a Terra e o sistema solar está entrando nesse setor galáctico. E
o fato da Terra entrar nesse setor galáctico, ela vai ser banhada por uma radiação. Essa radiação automaticamente faz com que todo o seu campo vibratório, seus chakras, se eleve automaticamente. Então significa que quando a Terra penetrar nesse setor, não pode ter projeto kármico na Terra. Porque os espíritos vêm com uma abertura psíquica, eles acordam, eles estão banhados em uma outra radiação. Então o que tem que ser feito? Então o comando faz o seguinte: ele prepara planetas que estão aqui, ó, nesse setor, mundos que ainda estão banhados pela radiação antiga, kármica, e pega todas essas hordas de almas que ainda estão com nível kármico muito pesado, muito resgate kármico para cumprir, e que não foi possível resgatar aqui na Terra. Então eles pegam essas hordas de espíritos e transmigra para esses planetas aqui, para o astral desses planetas, para projetos sob o comando kármico, e essas almas vão encarnar naquele planeta e viver uma experiência talvez na Idade Média, talvez na Idade Antiga, sem tecnologia, sem ciência, um planeta atrasado em termos científicos, na superfície. Em contrapartida, nós vamos ter uma classe de espíritos aqui na Terra que já teve seu resgate planetário cumprido. Não é mais necessário ele encarnar na superfície da Terra. Então, essa turma, que é uma turma que a gente chama de uma elite boa, uma elite espiritualizada, uma elite superior em termos de desenvolvimento espiritual, elas vão ser transmigradas para planetas que estão já nesse setor. Eles ganham o presente de vir num planeta muito avançado. Eles vão encarnar num planeta já onde o comando astral já funciona há séculos. E o indivíduo ganha essa experiência num mundo mais avançado, alta tecnologia, sem doença, sem sofrimento, sem angústia, né? Com aqueles instrumentos musicais que a gente sonha, entendeu? Para fazer música do jeito que a gente quer. E uma outra etapa, um grupo de espíritos pode aguardar aqui no astral Terra, e depois da transição, da estabilidade da Terra, eles vão reencarnar novamente na Terra, na terceira fase, sob o comando da luz, sob o comando Astar. Idêntico a um grupo de espíritos que encarnaram logo após o holocausto da Atlântida, para continuar a experiência planetária aqui na Terra. Então nós teríamos basicamente essas três possibilidades: espíritos muito densos, que devem voltar para um planeta muito mais primitivo, continuar o seu resgate kármico; uma elite muito avançada, que ganha até o presente de ir para mundos mais avançados, continuar o seu resgate planetário, mas num mundo muito avançado; e aquela outro grupo de almas que deveriam permanecer no astral Terra e novamente reencarnar na superfície planetária Terra. Mas um planeta totalmente mudado, totalmente alterado, com leis e regras totalmente mudadas. Vocês estão percebendo uma coisa muito interessante que está acontecendo atualmente na Terra? Atualmente na Terra está existindo uma elite de espíritos encarnados que estão trazendo as mensagens dos planos mais avançados, dos planos da luz. Estão preparando a consciência da humanidade para essa grande transformação. Essa elite de espíritos, elas têm uma nova visão com relação à política, com relação a tudo, com relação ao consumo, com relação ao comércio, à arte, à música, tudo. Então, essa nova elite de espíritos, hoje, elas já estão criando uma forma completamente alternativa de viver, uma forma completamente alternativa de existir na Terra, completamente alternativa e mais avançada de se alimentar, sem matar os animais, sem ferir, sem destruir. Uma classe de espíritos que enxergam muito mais além. Uma classe de espíritos encarnados que estão sensíveis a uma nova era, a uma nova inteligência cósmica. Então, essa classe de espíritos estará preparando os alicerces da nova era, os alicerces de uma nova cultura, de uma nova civilização.
E vocês vão perceber que você não precisa falar nada para essas pessoas. Essas pessoas, elas por si só, elas estão despertando nesse momento, e elas por si só estão buscando. Essa separação do joio e do trigo não sou eu que vou fazer. Nem você, nem você. Cada um fará. O Trigueirinho, por exemplo, no Mundo Esotérico, ele tem uma frase, um termo interessante, que ele diz assim: essas pessoas serão auto-escolhidas. Quem serão os escolhidos, né? Vocês se lembram que a Bíblia fala que o último salvo, são 144 mil que serão salvos, aquele número, né? 144. Que, na verdade, é um número cabalístico que é múltiplo de 12, né? Por que 12 apóstolos, né? Porque, sabe, é múltiplo de 12, 144 mil, essa coisa toda. Mas, na verdade, são símbolos cabalísticos, né? Mas, na verdade, o que acontece que essa nova civilização, essa nova ordem planetária, que agora na Terra está acontecendo isso. Essa separação está acontecendo de uma forma tremendamente natural na superfície da Terra já. Nós estamos vivendo uma fase onde os mais densos estão numa direção. Está acontecendo um fenômeno na superfície da Terra que é assim, ó. Na superfície da Terra nós temos uma força, que é a força densa, que é a materialidade. Ela está levando o planeta para o abismo. E toda a humanidade que serve a César, como a gente falou, o anticristo, que serve ao anticristo, estão nessa jornada decadente com a própria civilização. Em contrapartida, existe um grupo de almas, de espíritos, que por si só estão buscando ascender para a luz, enquanto esse grupo de almas está levando a humanidade para as trevas. Então, naturalmente, as pessoas internamente se tocam e começam a buscar essa direção. E aquelas pessoas que você fala, dá o toque, mostra, não está nem aí, não quer nem saber, não tem jeito, você não tem que fazer nada por ela. Ela é livre para buscar o seu arbítrio. Com a palestra da semana passada, você tem um livre-arbítrio agora, você pode buscar a luz ou as trevas. Você pode servir a César ou servir a Deus, né? Servir ao Cristo ou ao anticristo. Então, naturalmente, nós temos um divisor de águas. E o interessante é que quanto mais o tempo passa, mais essas pessoas estão se distanciando, e essas também. Então imagine, hoje, você tem um amigo, vocês dois estão juntos aqui, conversa, bate papo. Mas depois de um tempo, quando você decide subir, e teu amigo continua descendo, essa distância começa a ficar tão grande entre vocês, e quanto mais o tempo passa, mais distante fica. Aí que você não vai ter diálogo mesmo mais com essa pessoa, não vai ter nenhuma sintonia com ela, embora fosse um grande amigo seu, mas, infelizmente, você começa a se distanciar. E isso naturalmente começa a acontecer por causa de toda uma energia que está sendo canalizada para a Terra. O plano superior está jogando uma energia na Terra, sabe? Os grandes mentores da luz, os comandos da luz, os seres extraterrestres, todas essas forças que estão operando na Terra, porque esta operação de transição planetária é uma operação que exige uma quantidade de inteligências que são convidadas para operar na Terra nesse momento crítico. Então vem muita ciência e tecnologia, vem muitas raças de outros orbes operar na Terra para resgatar, distribuir e transportar essas almas para os seus locais específicos de estabilização. Então são operações muito grandiosas, né? Você vê a presença dos discos voadores, luzes no céu, manifestações, tudo chamando a atenção da humanidade por uma nova inteligência. Então aquelas pessoas que sintonizam já se interessam, quer entender de espírito, de ET, quer praticar yoga, quer mudar sua alimentação, quer mudar o teu ser, quer buscar ser melhor de alguma forma. Enquanto aqueles outros não querem nada disso, querem continuar na droga, querem continuar servindo a César, querem ganhar dinheiro, querem fazer fama, sucesso, poder, continuar praticando esses esportes babacas, né? Correr atrás de medalhas olímpicas, sabe, bobagem toda do consumismo,
né? Essa decadência imperialista que a gente fala, né? Então, naturalmente, você anda na Terra hoje, você já vê as pessoas separadas. Elas estão divididas, né? A operação de final de ciclo é apenas um marco que vai realmente concretizar isso. Porque o que acontece é que essa força da luz, como ela é muito pequena em relação a essa, parece que essa toma conta do planeta hoje e essa não tem força para agir, né? Para se manifestar no mundo. O mundo está nas mãos das trevas, mas na hora que eu comando passar uma rasteira nas trevas, né? O planeta é totalmente limpo desta energia. É limpo e transmigrado. O astral do planeta vai mudar completamente. Aí, essas energias e essas forças da luz têm a capacidade de se manifestar no planeta, mas sob um novo comando, sob uma nova ordem planetária, que é a ordem do comando Astar. Que, traduzindo a palavra Astar, é comando da luz, tá? Não estou falando nenhuma palavra suja. É que Astar é uma palavra sânscrita, tá ok? Uma palavra indiana, sânscrito, do sânscrito antigo, que significa luz. Chegada da era da luz. Então, fundamentalmente, a gente entende juízo final como este período onde grandes transformações planetárias necessariamente deverão ocorrer. As pessoas ficam assustadas com isso, quando eu falo isso. Muito assustadas. Porque a maior parte das pessoas nunca acordaram para isso, ou nunca levaram essas coisas a sério. Sempre era coisa de babaca religioso, né? De fanático, tal, sabe? Essa coisa toda, né? Agora, ser soldado e lutar no Iraque é o máximo, né? Ser general, ir lá, jogar bomba, aquela, né? Então, o que nós devemos fazer hoje diante de uma situação como essa? Eu sempre fui instruído por mestres espirituais, por mestres de linha oriental. Essa aqui é uma escola totalmente oriental, onde nós praticamos yoga, praticamos tai chi chuan, praticamos meditação, nós praticamos uma espiritualidade profunda. Todo o nosso kung fu que a gente pratica, todo o nosso tai chi, nosso yoga é uma yoga para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento de nossa consciência como seres, como espíritos. Se você pega o budismo antigo, o taoísmo, todo o monge Shaolin, o templo Shaolin, todo o treinamento que esses monges tinham no passado, não importa se naquela época, 300, 400, 500, 1000 anos atrás, se ia ter apocalipse ou não, se ia ter juízo final ou não. Esses homens, esses monges, sempre trabalharam o teu ser para o despertar da luz. Tá? Eu sempre falo para as pessoas, se eu estivesse vivendo numa outra época, se eu estivesse vivendo numa época diferente, que eu sentisse que não vai ter apocalipse, não vai ter nada, o mundo vai continuar por mais 1000 anos dentro desse esquema, mesmo assim, o Laércio iria procurar a luz. Eu iria praticar meu tai chi, meu yoga, minha meditação, iria procurar ser um ser bom, um ser melhor a cada dia, tá? Então eu acho que hoje, mesmo nós estando diante de uma possibilidade como essa, de nós estarmos num momento planetário como nunca a humanidade vivenciou, que veja bem, gente, a terceira guerra mundial é uma questão de tempo. E a terceira guerra mundial não vai ser lutada com arminhas de dar tiro. Vai ser a maior de todas as guerras que vocês já viram, com armas nunca vistas por vocês. Eu quero ver vocês fugirem de radiação. Tem um filme passando na HBO
um filme da HBO muito interessante, que os terroristas, eles simplesmente pegam um pouquinho de material radioativo, não é nem bomba não, é pó radioativo, poeira césio 137, estrôncio 90, pega esse material, certo? E coloca numa van, e coloca bomba na van e vai no centro de Londres e explode. Ou seja, aquela poeira radioativa, ela infesta tantos quilômetros quadrados de Londres. Vocês não têm noção da operação, você tem que cercar aquela região toda, porque ninguém pode sair. Ninguém. As pessoas só podem sair tirando toda a roupa, pelada, tomando banho, limpando e saindo. Mas são milhões de pessoas. Você pega um setor ali, pega São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Se você jogar uma bomba suja dessa em São Paulo, que o centro velho de São Paulo fique contaminado, radioativo, você tem 2 milhões de pessoas para dar banho, para tirar radioativo e cercar com o exército. Não pode deixar ninguém. Se você sair, você leva a radioatividade para outro lugar. Você vai contaminar outras pessoas. Então eles não podem deixar. E presta atenção, Londres, o centro de Londres inteira, ninguém pode entrar durante 100 anos. É igual Chernobyl, cidade vazia. Ninguém pode entrar. Então fica uma cidade fantasma. Isso só uma bombinha vagabunda com poeira radioativa. Não é nem nuclear, é lixo radioativo que você usa. Isso é chamado bomba atômica dos pobres. É, porque é fácil de fazer, certo? Qualquer governo aí vagabundo tem material radioativo. Vocês que assistiram o Césio 137 aqui em Goiás, né, em Goiânia, sabem o que eles tiveram que fazer para limpar. E o lixo está guardado até hoje lá, né? Radioativo. Então, é muito fácil pegar esse rádio, pegar césio, bomba de césio em hospitais, juntar esse material e fazer uma bomba suja. Mas a coisa vai ser muito mais feia, porque as bombas nucleares vão explodir mais cedo ou mais tarde, e aí vocês vão ver para onde você vai correr, os sobreviventes. Então nós vamos ter um mundo como nunca se viu antes. Um mundo onde o dinheiro não vai ter valor nenhum mais. Porque a moeda de troca não tem valor numa crise mundial planetária. O dólar não tem valor. Se você jogar umas 30, 40 bombas atômicas sobre os Estados Unidos, você não tem noção que a economia mundial quebra. Japão, Coreia, União Soviética, Europa, Oriente Médio, tudo contaminado com radioatividade, o petróleo não pode ser extraído. O sistema energético ainda em colapso. É um quadro que não dá para imaginar sentar num conflito nuclear. Tá? Entendeu? Então, a humanidade pergunta: o que eu faço, Laércio? Bicho, a única coisa que você tem que ser, e sempre teve que ser e não foi, é ser bom. Estar buscando a luz. Entendeu? Então, eu sempre digo para vocês, eu tenho um plano de vida há muito tempo. Eu desde muito cedo eu pratico meu tai chi, minha meditação, né? Sou vegetariano, respeito os animais, a natureza. Vou continuar sendo assim. E o meu trabalho é levar essa mensagem, é treinar as pessoas para as pessoas serem cada dia melhor. Né? Ter consciência da sua alma, do seu espírito, da sua transcendência como alma cósmica. Tentar mostrar para as pessoas que existe toda uma dimensão espiritual, toda uma vida após a morte, após a matéria, para que as pessoas não sejam mais tão densas nesse mundo, para que elas não sirvam tanto a César, né, as trevas, e possa colocar uma energia na luz. Aí você vai ver o planeta mudar, as coisas ao seu redor mudar. Eu tenho um plano, por exemplo, e vai ser concretizado, né? Isso já está escrito nas estrelas, só falta escrever aqui na Terra agora. Nós vamos montar um projeto, nós estamos montando um projeto no sul de Minas, nas montanhas, né? Nós vamos montar uma escola do terceiro milênio, um ashram, né, do terceiro milênio, onde a gente vai estar praticando todas essas coisas, né, vivendo lá perto das cachoeiras, plantando, colhendo, meditando, estudando, pesquisando. Eu brinco, né, caçando disco voador, né, entrando em contato com ET, procurando uma orientação cada vez mais profunda, mais divina, mais superior, né, e viver de uma forma avançada e completamente alternativa. Ou seja, viver agora uma sociedade do terceiro milênio, realmente. Uma sociedade agora sob o comando do Astar, sobre o comando da luz.
E a gente vai olhar lá das montanhas, nós vamos olhar aqui para baixo. Nós vamos ficar olhando isso aqui. Sabe? A gente vai começar a ver o mundo com outros olhos. Porque quando você sai fora da boiada, só quando você sai fora você tem condição de olhar e analisar como a coisa é. Porque quando você está dentro, é escravo e é preso, você não vê saída. Né? E ninguém se esforça individualmente para uma saída. Né? As pessoas não têm saída. Então, na verdade, há muitos anos, com o plano espiritual, através da nossa mediunidade, as orientações que vêm do alto, que vêm dos espíritos, desde muito tempo, né? Nós estamos preparando, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, para que quando a gente estiver num lugar desse, a gente vai ter muita estabilidade, nós vamos ter muita coisa útil para fazer nesta fase. Agora imagine se acontece realmente, efetivamente, tudo isso no mundo, né? Aí sim que o mundo vai ter que ter lugares como esse para fazer a ponte entre a luz e as trevas. Para fazer a ponte entre uma inteligência espiritual, entre uma inteligência extraterrestre, por exemplo, que poderia estar intervindo nesses momentos críticos, estabelecer toda essa conexão, né, entre o plano físico e o plano espiritual. É muito fácil, eu que ando para baixo e para cima, dando conferências em todos quanto é lugar, para centros espíritas, para cientistas, faculdades, né? Debatendo com as mais diversas intelectualidades de nosso planeta, de nossa sociedade aqui, né? Eu vejo e vou nos bares da vida, gosto de música, então você começa a olhar, você vê como é a humanidade, como as pessoas são muito diferentes umas das outras. Aí você começa a ver a vibração das pessoas, como certas pessoas estão muito nas trevas, longe de uma percepção de uma realidade como essa. E como as pessoas, né, podem viver uma coisa diferente. Vocês podem assistir um filme chamado Hair, uma peça do Milos Forman, né? Fantástico, da década de 60. Vocês estudam o movimento hippie nos Estados Unidos e na Europa. Era um movimento de contracultura, tentando criar comunidades alternativas e viver de uma forma diferente. Só que esse movimento ele foi totalmente destruído pelo uso das drogas. E como os governos instituídos, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, França, eles perceberam, a elite percebeu que essa mudança de cultura dos jovens que estava acontecendo em massa, em uma geração, ia destruir todos os modelos políticos existentes. Então, eles tinham que achar uma forma de destruir esse movimento. E a forma como os governos acharam para destruir esse movimento é matando os seus líderes. E como nós vamos matar esses líderes? De muitas formas. A forma mais simples era deixar que a droga tomasse conta livremente. Não houve repressão por parte do governo em função das drogas. Mas todo bom cientista sabia que os negros iam se ferrar. E o movimento ia se destruir, porque o movimento vivia 24 horas à base de droga. Eram pessoas drogadas, ou seja, eram pessoas que se rebelaram contra a cultura, contra o sistema político, ideológico da época, mas pessoas altamente drogadas, pessoas altamente destituídas de sua capacidade de pensar, de agir, não tinha para onde ir. Morreu, vai morrer todo mundo. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a morrer, a perder toda a sua capacidade de criar realmente uma nova revolução. E esse movimento ficou história, né? Na década de 80 e 70, os jovens voltaram a ser tremendos idiotas, tremendos babacas, como sempre foram, né? Os jovens de hoje, então, com 15, 16, 17, 18 anos, são tremendos de uns babacas dentro do sistema. Se vocês olharem lá como os jovens eram rebeldes, hoje os jovens estão escravos de novo da família, escravos do pai, escravos da escola, escravos do sistema, escravos do exército, escravos do sistema político, não sai de shopping center, não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser aquelas discussões e aquelas conversas mais idiotas possíveis. Certo? Completamente diferente
daquela proposta que os jovens estavam tendo. Os jovens eram grandes revolucionários na década de 60, né? Inclusive, se vocês verem a peça Harris, eles criam uma música chamada, para abertura do filme, chama Aquarius, ou seja, a Era de Aquário, The Age of Aquarius, a entrada da Era de Aquário, com essa revolução da contracultura. E o final do filme da peça Harris termina com uma música chamada Let Sunshine In, ou seja, deixe o sol brilhar, simbolizando isso, deixe a luz entrar. Essa verdadeira luz da nova era, onde a humanidade tem que seguir, porque se ela não seguir essa luz, só existe um caminho para a civilização, que é isso aqui, e no final deste lugar aqui, vai ser a destruição total do planeta. Destruição mesmo, não tem outra saída para a civilização, é a autodestruição, tá? Porque na década de 60 os jovens americanos eram convocados para ir para a guerra do Vietnã, morrer a toca de banana, toca de babaquice. Você vê quantos milhares de jovens morreram, quantos vietnamitas morreram a troco de absolutamente nada. Hoje a guerra do Vietnã não significou absolutamente nada. Simplesmente para interesse de meia dúzia de industrial, meia dúzia de político, cara. As pessoas iam se matar por meia dúzia de políticos que tomavam conta da política do planeta. É um absurdo. Vocês veem, todas as guerras são um absurdo tremendo. Tá? Entendeu? Então, os jovens queriam buscar essa luz. Só que eles não tinham líderes espirituais. Eles não tinham pessoas que poderiam realmente... Isso que aconteceu na década de 60, pasmem, já era a separação do joio do trigo. Começou a acontecer um dos maiores movimentos de separação do joio do trigo. Mas foi, eu digo assim, o primeiro prenúncio de uma fase como essa, que morreu. Mas vai acontecer uma nova. Essa nova revolução, ela vai acontecer no meio do caos. Agora é uma revolução pura. Você pode notar que nós estamos mais conscientes. Nós que estamos vindo para essa luz agora, nós não vamos usar droga, vamos ser o mais naturalista possível, vai ser o mais puro possível em termos de trabalhar com o corpo, trabalhar com a saúde, trabalhar com as nossas vibrações, para que nós estejamos numa vibração realmente espiritual. É exatamente o que não tinha no movimento hippie. O movimento hippie tentou alguma espiritualidade, mas não tinha líder. Tinha para onde ir. Tinha movimento Hare Krishna no meio. O Osho começou a entrar no final do movimento hippie nos Estados Unidos. Se ele entra antes, ele salva o movimento hippie nos Estados Unidos. Mas karmicamente não estava pronta a humanidade. Porque na verdade, todos esses jovens que foram para essa contracultura, tinha muito resgate kármico a cumprir. Porque se eles tivessem consciência, eles não se autodestruíam. Tá? Eu prometo para vocês aqui fazer uma palestra, eu vou marcar uma palestra exatamente, vai se chamar assim, a Revolução Hippie da década de 60. Nós vamos conversar isso, vamos projetar umas imagens, nós vamos discutir e nós vamos mostrar a importância disso, porque essa vai ser a nossa base para um salto. Nessa época as pessoas largavam suas famílias, viu? Jovens de 15, 16 anos largavam suas famílias, iam morar em comunidades alternativas, iam morar em república, iam para as fazendas, largavam tudo, escola, colégio, faculdade, tudo que existia, o nego largava, porque isso aí era coisa do sistema. Eles iam viver paz e amor no war, o tripé do símbolo hippie da década de 60. Né? E agora nós estamos preparados para essa nova revolução, mas uma revolução do espírito. Tá? Aí sim essa revolução vai ter base estrutural para se sustentar, porque não vai ter líder. A revolução vem de dentro. Tá? Então, naturalmente, o primeiro divisor de águas foi a década de 60. Na década de 60 já começou a acontecer o prenúncio dessa separação do joio e do trigo, onde aqueles indivíduos que estavam com a consciência velha, aquela consciência arcaica, ainda com a guerra, ainda com aquela visão política, de poder, de soberania, de nacionalidade, nacionalismo, né? Estavam de um lado. E os jovens, todos fazendo uma revolução na contracultura, indo para o outro lado. É só vocês lerem as letras das músicas de Bob Dylan, as letras de muitos dos grandes ideologistas da época, Raul Seixas,
que eu faço uma palestra para vocês sobre Raul, né, onde a gente discute profundamente essas ideologias da época, para onde esses jovens estavam querendo ir, qual a proposta alternativa deles. Né? Então, essa grande separação. Então, nós, espiritualistas, nós temos uma grande responsabilidade agora. Nós temos a responsabilidade de, aos poucos, acordar o máximo de indivíduos possíveis. Acordar. Ou seja, colocar a semente, lançar a semente para o máximo de pessoas que você puder. Dá um livro para ela, dá uma orientação, convida ela para fazer parte disso, de um curso, uma palestra, tal. Joga a semente. Porque lá dentro dela, essa alma que está aqui, dentro dela, ela já tem um processo interior, um processo kármico. E de acordo com cada um, ela vai despertar por si só. Ela, por si só, recebendo uma semente como essa, ela vai buscar, ela vai atrás. Ela vai sentir a necessidade de mudança, ela vai sentir a necessidade de uma grande transformação. E aí vocês vão perceber que essa separação do joio e do trigo, né, ela acontece por si só. Jesus fala no Apocalipse, né, ou em alguns evangelhos de Jesus, ele fala que, porque o Coisa pergunta, né, como é que ele vai escolher essas pessoas? Quem serão os escolhidos? Ele simplesmente fala assim, não se preocupe, porque os meus escolhidos terão uma marca na testa. Eu os reconhecerei por essa marca na testa. Na testa. E todo bom espiritualista sabe, né, que todo indivíduo que procura transformar sua vibração, procura transformar sua energia, né, ele é dotado de 7 chakras. E exatamente esse chakra que fica no centro da testa, que é o chakra Ajna, esse é o chakra responsável pela visão espiritual, pela abertura psíquica do indivíduo. Então, todo indivíduo que tiver um grau espiritual elevado ou vibrando, ele vai ter este chakra aqui brilhando e ativo. Então, é como Jesus estava dizendo, não, os meus escolhidos terão uma marca na testa, visível e clara, que qualquer ser que está do outro lado, qualquer espírito que está do outro lado, ele olha para você, ele vê todos os seus chakras brilhando, e de acordo com o brilho, ele sabe, e vocês que participam do ciclo de palestras, vocês sabem, né? Quando uma aura está suja, quando uma aura está escura, está decadente, que reflete exatamente o estado espiritual e kármico de cada indivíduo. Então, naturalmente, ele diz, os meus escolhidos terão a marca na testa. Porque você trabalhou, você elevou-se, mudou as suas vibrações, purificou teu ser, purificou tua aura, a tua consciência, a tua energia, e tudo isso reflete numa somatória que vai ser o seu campo áureo, a sua vibração. Isso aqui reflete numa cor. Por isso que o trigueirinho sempre diz, Deus não chegará e vai salvar esse e condenar aquele. Quem será salvo? Os auto-escolhidos. Porque é você que se escolhe. Não é Deus que separa você, é eu. E outra, não precisa ter Apocalipse para você se auto-escolher. Você se escolhe porque você acha que é um momento de maturidade do teu ser, é um momento de maturidade do teu espírito, da tua alma, do teu ser, de ir buscar uma coisa melhor, ir buscar uma nova consciência do teu ser. Isso independente de qualquer religião, independente de qualquer religião que você possa professar. E o nosso trabalho, que é um trabalho religioso, não tem religião, não é cristã, nem católica, budista, taoísta, shinto, não. A religião é aquela que vem do meu coração, do meu ser, sem nenhum rótulo, onde você é um livre pensador, né? Então, nós vamos falar da nova era. O que vai acontecer nessa nova era? Vamos supor que houve uma grande catástrofe planetária, realmente aconteceu um apocalipse,
Esses fenômenos se concretizaram, milhões morreram. Foi para o astral, e o astral fez exatamente essa grande operação de transmigrações estelares. Então, o planeta Terra, porque as pessoas falam, mas é a radioatividade. E radioatividade, se poluir com arma nuclear, só vai poder entrar aqui daqui a 200, 300, 400 anos. Isso na nossa visão tecnológica. Mas não se nós pensarmos na ação das grandes inteligências estelares. Este comando planetário Terra, para operar na Terra, ele tem uma série de braços que são as grandes comunidades ETs, as grandes frotas de extraterrestres que são invocadas e convocadas para operarem na Terra. Essas inteligências são os grandes construtores planetários, são engenheiros planetários. Eles consertam planetas, mudam planetas, transformam mundos. Então, eles vão fazer uma operação de limpeza e preparação da nova era do planeta. É óbvio que muitos animais irão à extinção. Na próxima etapa, muitos animais vão desaparecer. Certo? O planeta vai ter uma nova face. E essas inteligências vão limpar o planeta de radioatividade, vão limpar o planeta de poluição. E quando esse planeta estiver razoavelmente pronto, a nova era começa. Então nós temos uma fase de transição. Nós temos um período que nós chamamos um período de transição entre as trevas e a luz. Né? Então nós estamos aqui, se a gente for pedir, nós estamos aqui. Vamos supor que o ponto crítico começa aqui. Né? Vamos imaginar que o ponto crítico começa por volta de 2012, só para brincar com as profecias maias. Certo? Mas não sou eu que estou falando isso, tá? Essa é uma data das profecias maias, só para a gente conversar aqui e discutir. Porque o Laércio não é um profeta. Tá? Aí, o planeta vai passar por um período muito difícil, que a gente chama de tribulação. A Bíblia até chama de tribulação. Esse período é o período do caos. Certo? Toda a nossa geração pode ser consumida nesse período. Por exemplo, aqueles que não morrem na guerra nuclear, na bomba, na catástrofe, com o passar de 70 anos, 80 anos, 100 anos, aqui toda essa geração vai ser consumida e vai voltar para o astral. Certo? Vamos supor que sobre 1 bilhão. 1 bilhão é gente pra caramba, né? Esse 1 bilhão de almas, com o tempo, ele vai ser consumido, vai viver esse período difícil. Até o planeta ir se reestruturando geologicamente, o planeta ir se reestruturando, e essas forças extraterrestres nos separam. Então vamos supor que aqui é o fim da tribulação. O que vem aqui agora? Então esse novo período, durante esse novo processo, todo esse tempo aqui, no astral Terra, aconteceu todas aquelas operações que eu já falei. E vai acontecer no astral Terra agora a chegada de novas hordas de espíritos. Essas novas hordas de espíritos vão encarnar na Terra, sim. Mas não existirá no astral Terra o umbral, nem o penumbral. Então, nós teremos um planeta assim, Terra, superfície, e nós teremos a dimensão espiritual, onde o nível umbral não tem mais. Não existe. Por quê? O que significa a palavra umbral mesmo? Trevas, mas trevas no sentido da consciência. Então chega à Terra novas hordas de espíritos que estão na luz. Esses espíritos, quando descer a encarnar nessa nova etapa, já vão encarnar paranormais, já vão encarnar videntes. Esse corpo biológico aqui, na nova era, nesse período aqui, não será esse corpo aqui. Esse corpo vai sofrer modificações genéticas e estruturais
que vai fazer com que o espírito, quando ele encarna, desde criança, ele nasce com a visão espiritual aberta. Por isso que se chama fase da luz. E aqui nessa fase, não é o comando da terra muda e entra o comando Astar. O comando da luz. Ok? Tá? E esse comando da luz vai fazer toda a diferença, porque as leis de implantação é diferente. Veja, é a alma que é diferente que está encarnando. Não é a mesma alma kármica, a mesma alma densa. São espíritos mais lúcidos, mais inteligentes. E o corpo também foi preparado de forma diferente. Então a sociedade que vai ser gerada aqui, neste período, será uma sociedade totalmente na luz. Vocês vão ver que alguns anos para cá, você não vai reconhecer essa sociedade que estava aqui. Vai ser algo totalmente diferente do que existia aqui. Tá? Este é o sentido mais amplo e mais profundo que nós podemos colocar para vocês sobre o juízo final. Tudo isto, na mente da maioria de vocês, pode ser uma coisa muito distante, tão sutil, mas aos poucos nós vamos percebendo que isto é muito provável. Que uma guerra nuclear, ela pode acontecer de uma forma completamente inesperada. Tá? Ok? Então, resumindo, transforme-se, espiritualize-se, forme o seu grupo e tente sintonizar a luz, a energia da luz. Faça parte dessa corrente da nova era, da nova consciência. E invista nisso, busque isso. Você que está deprimido em casa, triste, amargurado, de novela, angustiado, não sabe o que fazer na vida. Você não tem noção quanta coisa importante tem para você fazer. Quanta coisa importante tem para você fazer. Para preparar este mundo, essa nova consciência, para essa nova era. Basta que você levante-se daí, vá fazer alguma coisa, transforme-se. E essa transformação está em suas mãos. Só você tem o poder da transformação. Não espere vir um governo, um presidente, não espere vir um avatar da nova era, não espere essas coisas que o disco voador venha te abduzir e ele vai transformar a sua vida. Isso é uma grande bobagem, porque o único ser que pode realmente ter a capacidade de transformar a sua vida é você mesmo. Agora, nesse momento, você pode largar tudo, abandonar tudo, como aqueles jovens da década de 60, com 15, 16 anos, eles largavam tudo, abandonavam tudo e ninguém morreu de fome naquela época. Só morreram de overdose de droga, só. A única coisa que eles morriam era disso. Entendeu? Você está entendendo? Mas, se nós aprendermos com os erros do passado e começarmos a investir numa nova consciência futura, vocês vão ver como nós vamos ser muito mais livres, muito mais soltos, muito mais felizes. Não vamos ser escravos de patrão, não vamos ser escravos de um sistema sociopolítico decadente. Nós vamos viver realmente o céu na terra. Ok? Namastê, muita paz a todos e até um próximo encontro.